Porque ações, elas foram feitas para comprar, não para vender. Entendeu? A maioria, a primeira pergunta que o cidadão faz quando ele quer entrar no mercado, ele fala, e a hora de vender? Fala, mas não é, só não é para vender, é para comprar. E na razão direta que a inflação, ela se acentua, você perde mais poder aquisitivo. Nós temos também uma outra falácia por parte dos nossos governantes, de que esse país aqui é um país que tem uma má distribuição de renda. Só que eles se esquecem que são eles que determinam essa distribuição de renda. Quando eles têm que aumentar o salário mínimo, é 3%. Quando tem que aumentar o salário deles, é 50%. Então, ao longo do tempo, essa diferença vai se acentuando. Está correto? Então, a gente tem que tentar se prevenir disso. E como? Né? Essa é a pergunta. Como? Então, aí é que vem você estudar e investir os seus recursos na geração de riqueza. Porque o governo não interpreta a geração de riqueza como um fator de estímulo à economia. Ele tem o quê? Ele tem o fundamento básico de social. Tanto é fato que hoje já ele interpreta e anuncia que ele não vai respeitar mais os orçamentos. Não é isso? Então, tudo isso você vê como fatores negativos, não é isso? Não, sem dúvida. Então, eu olho para esses fatores e falo, vou continuar direcionando meus recursos para gestores competentes e não para gestores incompetentes, como é o governo. Até querendo saber a opinião da Louise sobre isso, mas fazendo um ponto, né? Um dos maiores, vamos colocar assim, né, vilões nessa questão de distribuição de renda é a própria inflação. Porque se você tem uma inflação, por exemplo, vou chutar aqui, de 10%, que foi a inflação oficial medida pelo governo lá em 2021. Ou seja, tudo ficaria na média 10% mais caro. Para uma família que ganha muito pouco, né, isso é a diferença entre ter carne na mesa ou não, porque tudo que eles ganham eles acabam consumindo. Para alguém de classe média, você é afetado na cesta de consumo, mas você já tem sua casa. Você já tem algum investimento que vai ser corrigido pela inflação. E se o teu patrimônio é muito grande, que é o caso dos ricos, você tem um monte de investimentos que vão estar ganhando acima da inflação nesse cenário, vai estar comprando em empresas que têm o poder de remarcar preços, por exemplo. E aí, por mais que o preço daquilo aumente, o preço da sua casa aumenta, o preço do dólar que você tem aumenta, o preço das ações que você tem acaba aumentando ao longo do tempo. Então, por conta disso, o rico acaba ficando mais rico nesse cenário, enquanto o pobre ele fica mais pobre efetivamente porque está consumindo muito menos por conta do avanço dos preços. Mas, Louise, você tem alguma opinião a acrescentar sobre isso? Quando você se coloca no papel do empreendedor, né, do empresário, enfim, imagina você tomar uma decisão de investimento lá em 2019, 2020, com uma taxa de juros que chegou ali, no fundo, né, a 2%, e pouco tempo depois, 3 anos depois, você já está em 13,75%. Então, é muito difícil de você tomar risco aqui no Brasil. Então, os próprios governantes que falam sobre distribuição de riqueza são aqueles que corroboram com medidas econômicas que são inflacionárias, e aí, obviamente, a política monetária tem que ficar correndo atrás do rabo, tem que ficar correndo atrás da política fiscal, que é perdulária, e aí a gente chega no momento em que a gente está hoje, com uma taxa de juros altíssima, que favorece o quê? Aquele que já tem recursos. Então é um paradoxo que, na verdade, é difícil, né, de você casar a teoria com a prática, né? Na verdade, o que acaba acontecendo é justamente o contrário, né? Você acaba não gerando riqueza, mas concentrando ainda mais a riqueza, né? E é o que ele disse, concordo plenamente. A classe política é aquela que mais contribui para isso, né? Quando você corrige o deles, é tudo em cadeia. Você veja que ao longo do tempo, esta diferença de contemplação, de remuneração, de reajuste, ela vai assumindo um descontrole e uma desproporção fantástica. Você veja que o salário mínimo é R$1.000, R$1.300. O salário do ministro do Superior Tribunal Federal é R$45 mil. Quer dizer, olha a diferença. Né? Essa diferença ela foi se consolidando ao longo do tempo, certo? Então é por isso que a distribuição de renda nesse país
ela é inadequada. Exato. Certo? E aí você cai numa armadilha muito comum, né, para os países em desenvolvimento, que é a estagflação. Que quando você chega em um momento, você não consegue controlar a inflação, você tem toda uma questão de inflação indexada, porque você tem os contratos que vão sendo corrigidos, e essa própria inflação vai retroalimentando ainda mais inflação, o que leva à estagnação da economia. Eu estava buscando aqui, enquanto estavam comentando sobre esse dado, algo que eu tuitei na época que estava tendo os debates eleitorais, foi uma informação que o candidato à época, Felipe Dávila, ele colocou, né, e eu fui correr atrás para ver o dado exato, que era a diferença entre o crescimento do PIB do Brasil entre 2011 e 2020 e o crescimento do salário, sem contar penduricários, dos parlamentares no mesmo período. Lembrando que eu estou falando de 2011 a 2020, tivemos mais aumentos depois. Mas nesse período, um período de 10 anos, o PIB brasileiro cresceu no acumulado 2,7%, média de 0,26% ao ano. Enquanto isso, o salário dos parlamentares saiu de 16.500 para mais de 33.000, um aumento de 104,6%. Que beleza. Está explicada a questão da distribuição de renda no país, né? E depois eles querem taxar dividendos para resolver as coisas. Exatamente. Né? Enquanto eles estão lá simplesmente pegando tudo porque isso. cada dia que passa, eles têm a necessidade de mais recursos. De mais dinheiro, né? Então eles vão colocando o dedo onde dá. Né? Onde consegue. Bom, e agora até pegando um pouco da sua experiência, Aloysio, nessa questão do investimento. Você começou a investir muito nova. Como é que foi a influência do teu pai nesse processo? Olha, eu acho difícil pensar em uma casa tradicional brasileira que conversasse sobre ações no café da manhã, no almoço, na janta, né, no início dos anos 2000. E essa era a minha realidade, né? Então a gente conversava muito sobre ações, eles pertinho, né? A gente ia viajar de final de semana, ele escolhia o destino que a gente ia viajar de acordo com as empresas que ele queria visitar, né? E ela também foi contemplada com isso, porque, afinal de contas, ela também se instruiu, não é isso? E obteve conhecimentos importantes para que ela hoje pudesse desenvolver uma postura assim muito satisfatória. Não vou dizer brilhante, mas daqui a um tempo será brilhante, com certeza. Em progresso, estamos caminhando para isso. Mas sem dúvida nenhuma, ter crescido em uma casa com educação financeira desde cedo fez total diferença. Né? Então, você chega naquele momento da adolescência, né? Com 14 anos, quando ele começou a investir para mim. É aquele momento em que você olha pro seu amiguinho, tudo você quer. Você quer consumir, né? Você começa os seus gostos, você começa a descobrir as suas preferências. E aí começou a cobrança. Pô, pai, minhas amigas ganham uma mesadinha, né? Não vai rolar uma mesada, não sei o quê. Até que determinado dia ele falou, tá bom, você vai ganhar uma mesada, mas não sou eu que vou te pagar. Eu vou te dar aqui, esse vai ser o único investimento que eu vou fazer para você. Eu vou te dar ações da Ultrapar. E ela paga trimestral, mas eu vou fazer de uma maneira em que você receba o equivalente a R$300 por mês. Essa vai ser a sua mesada. Mas você tem que entender que se a empresa não der lucro, ela não vai distribuir dividendo. Se não tiver dividendo, não vai ter mesada em determinado trimestre. Então eu acho que isso trouxe na pele, né? Quando você vivencia, né? Claro, consciência de que o dinheiro não cai em árvore. Né? Então você precisa plantar a sementinha para que um dia essa árvore cresça, prospere e gere frutos. Né? Isso não vem da noite pro dia. E, obviamente, quem não abastecesse no posto Ipiranga desde então, tava na minha lista ali. Negra, exatamente. Então, foi um processo de amadurecimento, né? Você falar sobre dinheiro desde cedo é um processo muito importante. E eu acho que muitos pais têm medo, né, de falar sobre dinheiro, ou ao contrário, suprem a falta da presença, né? Enfim, estão trabalhando, enfim, e acabam suprindo os filhos com presentes, dão tudo o que quer. E aí essa criança acaba crescendo sem ouvir nãos e, obviamente, acaba se tornando um adulto frustrado ou que não pode ver dinheiro na mão e já sai gastando, enfim, né? Tenho alguns casos aí de amigas que são assim e é triste, né? Porque deveria ser uma relação saudável e a verdade é que tem muita gente que entra em pânico quando vai falar de dinheiro, delega completamente, não quer nem ouvir falar sobre isso, não quer nem abrir a fatura do cartão, né? Então, eu me sinto uma privilegiada de, desde cedo, ter tido contato com esse universo dos investimentos, né? Que é muito mais tangível do que a gente possa imaginar. Então, ele sempre dizia para mim, o que você prefere? Você prefere ser dona de alguns postos de gasolina ou você prefere ser uma pequena dona de todos os postos de gasolina?
Então é uma mudança de perspectiva que parece muito óbvia, mas que não está presente no dia a dia de várias pessoas, né? No Então, caso, a resposta certa é uma pequena dona. Tem que avisar, né? Porque o povo não sabe. Mas De é, vários postos de Pois é, se gasolina. você for dona de um posto de gasolina, Aham. você concorre com uma série de adversidades, né? Uhum. Então, ao invés de você ser dona de um posto, é preferível você ter 1 ou 2% de 5.000 postos. Então você tem uma distribuição maior de ganho, não é isso? É o que acontece, por exemplo, quem comprar ações da Ultrapar, Uhum. é isso? Quem comprar ações da Cosan, ou quem comprar ações da Vibra. Por quê? A Ultrapar tem a bandeira Ipiranga, a Cosan tem a bandeira Shell e a Vibra tem a bandeira BR. Então, você tem um certo amparo, não é isso? De que você... eu jamais quis ter um posto de gasolina, exatamente por causa disso. Porque eu tenho uma pequena parcela de 5, 6 mil postos, que é o que cada uma tem.